99% das coisas que a gente imagina nunca vai acontecer. Isso é ansiedade, cara. Você cria cenários. Tem duas coisas que vão tirar a tua ansiedade. A ansiedade, ela tem a propriedade de fazer você querer viver antes daquilo acontecer. Eu hoje, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ensaiar o meu dia como ele vai ser no dia seguinte. Mas eu preciso muito fazer isso, por exemplo... Isso traz ansiedade? Não. Aí isso me tira a ansiedade. Não, mas antes de dormir você faz isso? Isso. Torna mais previsível o dia. Exato. Eu tô tornando meu dia previsível. Tem duas coisas que vão tirar a tua ansiedade. Eu vou deixar o Wesley colocar, mas eu vou te falar o que funciona pra mim. Ter rotina, porque é previsibilidade, e pensar as coisas antes de fazer. Sabe o que eu faço, cara? Eu não passo meu dia antes de dormir. Mas eu tenho algo parecido com você. Antes de sair do meu escritório, quando eu começo a desligar ali... Eu sou um cara que durmo cedo, cara. Então 9h30, por aí eu já começo a desligar. Cara, antes eu preciso... É quase um toque. Eu olho minha agenda e eu vejo o que tem que fazer no outro dia. E aí eu olho ali e falo, cara, tá tudo na agenda. Então amanhã é só eu obedecer esse comando aqui. Aí eu me acalmo. Agora, se eu preciso ligar pro Muzi a 1h e eu não tá na agenda, eu não consigo dormir, cara. Enquanto eu não levantar, escrever na bosta de um papel e deixar na frente do meu computador, ligar para o Muzi 1h. Eu escrevo no meu bloco de notas. Cara, se eu não fizer isso, eu fico com aquilo na minha cabeça porque eu vou esquecer, porque é importante. Agora, ele repassa eu tenho que deixar em algum lugar extra meu cérebro. E daí amanhã eu acordo e respeito aquele comando. Eu tenho em algum lugar também. Não, e eu tenho que pensar o que são as atividades que não são cognitivas. Mecânicas. Ah, tá. Né? Então, carimbar por exemplo... coisa, mandar e-mail. Não, antes disso. Treinar. Então, por exemplo, sexta-feira que é o meu dia cirúrgico. Né? Então, por exemplo, amanhã eu não vou... Principalmente amanhã, que não é uma rotina minha, e hoje que eu vou dormir um pouco mais tarde. Que mudou, então, principalmente porque eu vou mudar a rotina e principalmente porque eu vou dormir mais tarde, o que eu faço? Eu durmo pra me acalmar. Senão eu fico com a sensação assim, eu tenho só 6 horas pra dormir, eu tô sem 5 horas pra dormir. Eu sou essa pessoa que fica contando o contrário. Porque eu sempre tive que fazer isso na minha vida. Putz. Tinha a época que a gente passava visita na enfermaria de ortopedia e, cara, isso me fez muito bem. No sentido de me deixar uma pessoa rígida. A gente tinha que passar visita às 4h. Disciplina, né? Por quê? 7h tinha que estar no centro cirúrgico, paciente anestesiado, com a mesa pronta, esperando o professor para operar. Ou era isso, ou você tomava pau. Não tinha conversa. A conversa era essa. Então, nessas condições, isso já me acalma por quê? Porque já me tira essa sensação. Eu tenho só 4 horas para dormir, eu tenho só 5 horas para dormir. Muita gente não consegue dormir porque fica pensando desse jeito. Eu tenho pouco tempo para dormir, eu tenho pouco tempo para dormir. A Roberta é uma dessas pessoas. Se ela fixa no que ela tem pouco tempo pra dormir, cara, ela rola do meu lado a noite inteira. E outra coisa que é importante é quando você acorda de madrugada, não olha a hora, velho. Eu sei que é muito difícil. Mas, cara, se você levanta, não olha a hora. Tenta relaxar, imagina seus músculos meio que derretendo na cama, assim, afundando na cama, faz um mindfulness. Porque se você olhar a hora, ferrou, velho. Você vai ver ali e daí você vai começar assim. Eu tenho 2h30. Que foi o que aconteceu isso comigo hoje, porque eu tava com tudo tão planejado na minha cabeça que eu despertei 10:05 e saí fazendo as coisas. Aí eu olhei e falei, mas tá errado esse relógio, às 5h ainda? Não, eu falei, puta que pariu. Mas, por exemplo, eu penso as coisas que estão no automático. Então eu levanto, eu penso levantando da cama, ficando deitado em cima do meu lado direito, sentando na cama, pegando meu chinelo de cirurgia que tá no meu armário. Ou então, né, eu fico lembrando aonde eu deixei, porque às vezes eu deixo no hospital, né? Então, a última vez que eu operei eu deixei. Então eu sei que tá lá no Moriá, no vestiário, em cima do armário 42, né? É onde eu deixo estratégico. Né? E eu penso em todas as coisas que eu tenho que fazer mecanicamente. Aí eu vou acalmando. Né? Eu vou pegar um táxi, o táxi eu vou colocar tal endereço, o cara vai me deixar em tal lugar, eu vou levantar, vou dar até espaço, eu vou entrar no hospital, vou colocar máscara, pi. E isso vai me tomando tempo e vai me acalmando. Por quê? Porque eu tento viver as coisas em tempo real. É um movimento contrário. É uma força contra a ansiedade. A ansiedade, ela tem a propriedade de fazer você querer viver antes daquilo acontecer. Quando eu trago as coisas para o tempo presente, natural, eu ensaio na minha cabeça o que eu vou fazer. Isso me ajuda muito a acalmar, principalmente coisas muito importantes. Né? Quando eu vou dar uma aula muito importante, quando eu vou ser questionado por algumas coisas. Então, sempre em situações de estresse, eu ensaio na minha cabeça. E por isso que, por exemplo, a maioria das pessoas,
quando aprendem a fazer isso, elas precisam de um tempo para ensaiar aquilo. Eu faço muito isso antes de dar aula. Esse dia em Porto Velho eu estava muito cansado. Então eu peguei, abri minha palestra, eu peguei, sentei no cantinho, eu pedi para usar o banheiro, todo mundo achou que eu estava cagando. Não, eu fui lá, entrei no banheiro, né, abri a palestra, eu olhei... de 8 minutos antes. E encadeei o que eu ia falar, por quê? Porque também com sono, sua cabeça ela não te responde tão bem assim, né? Aí eu peguei, olhei, vi que eu tinha decorado a ordem dos slides, que eu tinha decorado os assuntos, beleza, agora vamos embora. Então, isso acho que é uma dica, né? Você viver as coisas. Tem um filme, cara, que eu não lembro o nome desse filme. É um sujeito que ele é capaz de viajar no tempo. Então ele, por exemplo, ele vive uma coisa e ele passou uma experiência ruim. Então ele entra num lugar fechado, Sim. e ele faz uma coisa e ele volta. Você assistiu esse filme? Lembra? E uma coisa muito icônica, ele sai com uma menina que ele é apaixonado. E aí ele é um desastre na cama com a menina. Aí a primeira coisa ele, pera um pouquinho. Ele entra no armário e volta no tempo logo antes dele dormir com a menina. Só que ele faz isso 15 vezes. Por quê? Porque aí, na realidade, na 15ª realidade, né, que ele voltou, aí ele faz o diabo, tudo que a menina gosta. E a menina sai apaixonada por ele. Ele, haha, malandrão, malandrão, malandrão. Isso, na verdade, é a capacidade que a gente tem de simular na nossa cabeça as coisas que a gente vai fazer. E que se você faz isso, em vez de você ficar com medo das coisas que você tem que fazer, né, isso vai te dar calma. Isso vai te dar calma para coisas difíceis. Por exemplo, hoje, para mim, né, sei lá, dar uma aula, me expor numa situação, sei lá, onde eu não esteja habituado, mas, né, para quem vai fazer uma prova, né, se imagina sentado fazendo a prova, né, exercita você sentar num lugar e ficar sem olhar no telefone, sem falar com ninguém, sem ficar pescando, ficar lá 4 horas sentado, olhando aquilo. Com barulho de salgadinho, às vezes, em volta. Tenta mimetizar o máximo possível a Exato. situação. Eu tenho uma coisa que funciona pra mim. É por isso que alguns músicos vão fazer reconhecimento de palco antes de fazer o show. Jogador né? também. Os caras vão lá, O jogador pisam. vai no gramado, isso aqui então é desse jeito. Uma coisa que eu faço é tentar imaginar o pior cenário possível. Quando eu tô com medo de fazer alguma coisa ou ansioso demais. É imaginar o pior cenário possível, sentir aquela sensação de ter falhado ou dado errado da pior maneira possível. E aí eu falo, tá, a pior coisa que pode acontecer é isso, tá, então beleza. Então eu vou fazer tudo que for menos aquilo, já tô melhor, entendeu? Isso quando você vai fazer um texto pela primeira vez. Qual é o pior cenário possível? Ninguém dá risada, o pessoal levantar e ir embora, não sei o que, tá. Então, eu tô acostumado. Se ninguém der risada, eu já sei qual vai ser a sensação, entendeu? E aí eu vou lá e eu venço esse medo de contar a piada pela primeira vez, entendeu? Pra mim funciona, não sei se pra todo mundo funciona isso. Né? Fala, Edlenka, eu vou contar um negócio. Eu acho que é uma boa estratégia, cara, porque... Só que também acho que não pode ser um cenário muito extremo, porque senão desmotiva. Então tem que ser uma dose organizada ali. 99% das coisas que a gente imagina nunca vai acontecer. Isso é ansiedade, cara. Você cria cenários.